Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos iniciar esse momento da palavra do Senhor. Queria convidar vocês para abrir comigo lá em Romanos 3, 23. Ser bem breve. A palavra de hoje foi muito engraçada, porque quando o pastor me chamou para pregar, eu já estava vindo com umas coisas sendo ministradas no meu coração e em minha vida. E aí, quando eu estava preparando a palavra, no momento eu pensei, eu não preciso preparar algo novo. Eu só preciso simplesmente pegar o momento que eu estou vivendo agora e trazer. Porque, com certeza, muitas vezes a gente tenta trazer a mão, alguma coisa assim, mas às vezes o que o Senhor quer que seja ministrado aquilo que Ele está ministrando na nossa vida primeiro. Justamente porque o Senhor, Ele tinha uma autoridade para pregar a palavra, justamente porque Ele pregava aquilo que Ele vivia. Então hoje, basicamente, essa palavra ela é bem pessoal, mas eu creio que o Senhor vai alcançar o coração de vocês, amém? Então, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E agora eu queria pedir para que vocês abrissem comigo lá em Isaías 64, versículo 6. Vou acompanhar aqui no celular para ser mais rápido. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. E por último, eu queria que vocês abrissem comigo lá em Salmos, capítulo 14, verso 1 ao 3. Salmos 14, 1 ao 3. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um sequer que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Amém? Senhor meu Deus, pedimos, ó Pai, esta noite, que o Senhor possa vir sobre nossas vidas, ó. Que os nossos corações, ó Deus, neste momento, por meio da Tua misericórdia e graça, possa ser como uma terra fértil, Pai, para a Tua palavra. Que o Senhor possa, neste momento, ó Deus, vir sobre a minha vida e me avaliar e avaliar o meu coração. Que o Senhor possa usar a minha boca para falar aquilo que o Senhor quer que eu fale, Deus. Que o Senhor possa trazer sobre este ambiente a Tua palavra. E é com grande temor, ó Deus, que me apresento agora diante de Ti para entregar uma palavra aos Teus filhos, ó Pai. Então oro para que o Senhor venha com Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão aqui presente, que os corações deles possam estar abertos para receber a Tua palavra, que é vinda diretamente do céu, que é pura e que é santa, Senhor. Que o Senhor nos conduza essa noite. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, eu comecei com esses 3 versículos porque basicamente, não sei se vocês perceberam, mas ambos falam da mesma coisa.
todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Como eu falei antes de começar, quando eu fui preparar a palavra, eu fiquei pensando no que eu ia pregar e naquele momento só veio: pregue sobre o que você está vivendo. Eu estou em uma fase da minha vida muito engraçada, porque eu me converti tem mais ou menos, eu acredito que uns 11 anos já. A primeira vez que eu entrei numa igreja, eu acredito que eu tinha uns 11 anos de idade, minha mãe que me levou, e a partir dali eu comecei a minha caminhada. Mas é muito interessante como o Senhor vai nos mostrando coisas em nosso caminho que parece que está tudo novo, parece que simplesmente a gente olha para trás e pensa: mas por que eu não aprendi isso a partir daquele momento que eu me converti? Por que eu só vim receber isso agora? Enfim, mas é aquilo, o Senhor não é apenas uma porta de entrada, como ele disse, ele também é um caminho a ser percorrido. E uma coisa que tem me confrontado bastante é que um dia eu parei para me perguntar: quantas vezes vocês já viram na igreja alguém que nasceu dentro da igreja e nunca saiu dela, ir para cima do altar e testemunhar sobre a vida dele? Eu acredito que exista, mas eu acredito que seja muito pouco a quantidade de pessoas que cresceu num ambiente cristão e cresceu numa casa com pais cristãos, e essa pessoa sobe para falar sobre o testemunho da sua vida. E isso me confrontou, porque eu fiquei pensando: bom, eu não fiz muitas coisas loucas na minha vida, assim, como a galera fala, assim, a gente vê testemunhos de: eu era um ex-drogado, um ex-traficante, um ex-tal coisa, e essa pessoa simplesmente chega e conta o testemunho dela e fala da forma que Deus mudou a vida dela. Só que uma coisa que veio sobre o meu coração é que, assim como a pessoa que teve esse passado teve um encontro com Cristo, aquele que também nasceu no lar cristão também tem um momento que ele tem um encontro com Cristo. E isso é muito interessante, porque se a gente for ver, você vê pessoas que caminharam com Jesus ali naquele percurso, naquele contexto, e ainda assim essas pessoas precisavam aprender algo. Você vê Pedro tropeçava o tempo todo e sempre tinha algo a aprender, e até mesmo ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, que eu acredito que foi naquele momento que Cristo perguntou: quem eu sou? Quem eu sou? E ele falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir daquele momento Deus virou para ele e falou: e tu és Pedro, e sobre a minha igreja edificarei, sobre a tua vida edificarei a minha igreja. Então, tipo assim, um encontro que você descobre quem ele é e ele te mostra quem você é de volta. Então, tipo, até ele que estava caminhando naquele contexto precisava disso. E aí eu vim refletindo sobre essa questão de: nossa, e o meu testemunho, como é que vai ser? Eu vou chegar e falar: 11 anos, eu entrei na igreja e foi isso. Ok, mas não, nem tudo é tão lindo assim. E por que eu estou falando isso? Porque uma coisa que tem vindo sobre a minha mente ultimamente, sobre o meu coração, é justamente esses versículos: que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, que nós éramos como o imundo. Então, ou seja, aqui fala de uma natureza humana, de uma natureza corrupta, que nasceu numa base de pecado, que nasceu já impura. A gente vê em inúmeros momentos da palavra falar dessa natureza pecaminosa que nós herdamos, porque em Adão, na queda dele no Éden, nós ali todos caímos junto com ele, e a partir de então, quando nascemos, já nascemos nessa carnalidade e tudo mais. E aí eu entrei em umas questões na minha vida que eu comecei a pensar: por que às vezes eu vejo um cara que saiu de uma situação catastrófica da vida dele, como eu disse, alguém que dá um testemunho, um ex-drogado, uma pessoa assim, demonstra tanto amor por Deus quando ele vem,
Você vê assim que é uma intensidade, assim, eles se entregam, eles falam assim, o que Deus fez na vida deles, eles são apaixonados por aquilo. E eu percebi que eu não tinha isso na minha vida. E isso me espantou, porque eu aprendi a ouvir falar sobre o amor de Deus na minha conversão, quando eu era criança, quando eu ia à igreja. Eu ouvia falar sobre o amor de Deus, cresci ouvindo falar sobre o amor de Deus, mas a verdade é que não tinha uma ciência de quão grande era esse amor. E aí, ultimamente, a reflexão que me veio na mente é: para você entender o quão grande é esse amor, primeiro você tem que entender a sua condição. Não tem como falar do amor de Cristo sem nós entendermos quem nós éramos, quem nós somos, para realmente compreender qual foi o preço que Ele pagou por nós. E estes 3 versículos, você vê o Senhor falar: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos somos como o imundo. Enfim, em Salmos você vê que o Senhor procura na terra e Ele não vê um justo sequer. Então, eu peguei isso e comecei a olhar para a minha vida e virei como um espelho e pensei: meu Deus, assim como aquela pessoa que saiu de uma situação horrível, eu também deveria ter esse amor pelo Senhor, mesmo que eu não tenha feito coisas muito loucas na minha vida. Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa, a minha natureza, ela custou um preço. Então, quando o Senhor foi crucificado naquela cruz, Ele não morreu simplesmente pelo cara que estava nas drogas e se converteu. Ele morreu também pelo cara que nasceu no lar cristão, porque ele já nasceu em pecado. Ele já foi concebido em uma natureza que é pecaminosa, em uma natureza que ela é injusta. Então, com isso, eu percebi que na minha vida eu estava largando a graça de Deus. Largando uma graça que ela não me faz digno de maneira alguma de receber aquilo, e que eu só recebo por intermédio de Cristo. Mas só que eu estava vivendo de uma forma que eu pensava: não, eu estou indo na igreja desde que eu era criança, tem um pecadinho ou outro, uma coisinha ou outra que eu faço ali e tudo mais, mas está tudo bem. Eu não sou como as outras pessoas que fizeram essas loucuras, essas coisas. Então, eu entrei em um ciclo onde eu estava tentando alcançar a graça de Deus com minhas próprias mãos. E, cara, é desesperador quando você entra nessa questão. Por quê? Você corre, é como um cachorro. Não sei se você já viu que um cachorro corre atrás do próprio rabo. Ele não chega a lugar nenhum, ele só se cansa. E o que acontece quando nós tentamos alcançar a graça de Deus com nossas próprias mãos, com nossas próprias atitudes, é isso. É como um cachorro correndo atrás do rabo. Você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque não é sobre nós. Eu iniciei lendo aqui um versículo que está em Romanos 3. Depois vocês pegam para ler esse capítulo. É um capítulo que eu tenho refletido bastante. Eu ia trazer ele hoje todo, mas por conta do tempo eu decidi trazer só esse versículo. Porque ele é uma base. Mas nesse capítulo você vê Paulo falando de uma justificação que ela é pela fé e não por obras, de uma justificação que ela vem por intermédio de Jesus Cristo. E sabe, nós em nossa caminhada cristã, muitas vezes nós esquecemos dessa justificação, nós esquecemos desse alto preço. Como nós esquecemos? Simples. Você comete uma falha, um erro, e a sua natureza, a sua primeira coisa é tentar se afastar de Deus. Por quê? Porque você se sente indigno. Você não volta para o caminho da graça porque você simplesmente se sente ali uma pessoa suja e não volta para Deus. Então você só quer servir a Deus quando você está ok, tudo lindo, tudo belo. E eu entrei nesse ciclo, não, quando eu tiver de tal jeito na minha vida, em tal nível, aí eu começo a orar. Um dia que eu acordar bem, disposto, aí eu vou orar. Um dia que eu acordar assim com uma sede pela palavra, aí eu vou ter essa sede. E eu vou te dizer uma coisa. A coisa mais verdadeira aqui na palavra, tudo é verdadeiro, mas uma que eu queria dar ênfase aqui é: nossa carne milita contra o nosso espírito. Então não espere acordar um dia animado, do dia para a noite, para ler a palavra. Por quê? Porque a gente tem isso aqui. Isso aqui não deixa, isso aqui não gosta
de ter um tempo com o Senhor, não gosta de ter um tempo de ler a palavra do Senhor, não gosta de orar ao Senhor. Então, se você esperar ter uma vontade para fazer essas coisas, não vai dar certo. Mas aí eu entrei nessa questão de, não, quando eu estiver renovado, ou sei lá, o Senhor fizer algo incrível na minha vida, aí sim minha vida vai mudar. E tipo assim, eu caí num engano muito grande. Por quê? Porque eu não sei se vocês conhecem a parábola do filho pródigo, eu acredito que sim. Uma coisa que eu acho interessante sobre essa parábola é que sempre que ela é pregada, as pessoas falam apenas do filho que saiu de casa. Mas o Senhor deu ênfase em 2 filhos. Tanto que em alguns títulos da palavra fala a parábola dos 2 filhos. Não é do filho pródigo, mas eu gosto muito dessa versão que fala dos 2 filhos. Porque eram 2 filhos. E sabe o que eu vejo e enxergo em mim? Que eu sou o segundo filho. E a situação dele é tão triste quanto a do primeiro. Porque o primeiro saiu, aproveitou as coisas do mundo, se encontrou numa situação desolada em que ele viu a própria natureza. Ele se viu tão impuro, tão indigno, que ele falou: vou para o meu pai e falarei para ele que eu gostaria de ser um dos servos dele. Ou seja, ele não se sentia digno nem de ser filho. Ou seja, entendeu a condição dele. Entendeu uma condição do que ele fez, de como ele jogou fora o amor do pai dele para viver aquelas coisas. E quando ele volta, o pai recebe ele de braços abertos e há uma reconciliação. Mas enquanto o outro filho que ficou em casa, ele chega para o pai e simplesmente fala: pai, como assim você faz isso por esse cara? Eu estou aqui te servindo, eu estou aqui vindo na tua casa, eu estou aqui todos os dias aqui te ajudando e você nunca me deu nenhum novilho para eu cear com os meus amigos. Ou seja, você vê que o filho que está dentro de casa, ele está tentando alcançar uma herança que sempre foi dele, quando o pai fala: tudo que eu tenho já é teu. Tudo que eu tenho já é teu. Então, tipo assim, o filho de dentro de casa, ele já era servo quando o filho que saiu disse que ia voltar para tentar ser servo. Por quê? Porque ele não aproveitava das heranças do pai. De uma herança que o quê? O pai conquistou aquilo. Pagou um preço para que o filho pudesse usufruir daquelas coisas. Ele era mais do tipo: eu estou sendo uma boa pessoa, logo meu pai tem que me recompensar. E quantas vezes nós anulamos essa graça, nos achando bons demais, nos achando incríveis demais, e cobramos do Senhor. Chegamos no Senhor e falamos: ah, Senhor, o Senhor tem que me abençoar porque eu estou indo na tua casa todos os domingos. Eu acho injusto eu estar orando tanto por aquela coisa e eu não recebo, sendo que eu estou fazendo tudo ok. Ou de simplesmente chegar num modo de fazer igual ao filho, desprezar o filho que voltou simplesmente porque você se acha bom demais. Então, está aí um outro erro. Quando nós não conhecemos a verdadeira graça, em que nós somos indignos, nós também não oferecemos ela ao próximo. Nós tiramos ela daquela pessoa que deveria receber, porque nós nos achamos autossuficientes demais e quando nós vemos a pessoa numa situação desolada, nós simplesmente pensamos: vai para o inferno, tudo bem, eu não vou, eu estou bem com o Senhor, eu sei as coisas que eu tenho feito. E isso é muito espantoso, porque se você vê na palavra, quando o Senhor pregava para as pessoas e tudo mais, você vê a questão dos fariseus e você vê homens com seus corações enrijecidos. Então, isso é tão crítico porque eles estavam tão cegos com suas próprias obras que eles jamais conseguiriam alcançar essa graça que é de graça. Então, um outro ponto também é que muitas das vezes que a gente prega sobre isso e fala, a pessoa pensa: então eu vou parar de fazer as coisas, vou parar de praticar, vou parar de ir à igreja, vou ficar tudo bem porque é de graça, tudo bem. Não, como eu disse em Romanos 3, Paulo ele vai falar que se somos salvos pela graça, então podemos viver dessa forma, ao alento, cometendo pecados e tudo mais, para que a graça superabunde na nossa vida? Não.
A maior característica de alguém que está vivendo na graça de Deus, o ponto principal, o ponto-chave, é que a vida dessa pessoa é transformada. Ela tem um temor tão grande pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, que ela olha para si mesma e quando ela, beira o pecado, ou quando ela falha, ela chora, cara. É uma coisa que tem faltado muito. Eu, por muito tempo na minha vida, fiquei me questionando: ah, Senhor, por que eu fico sentindo esses sentimentos ruins de culpa? É o acusador apontando o dedo na minha cara. Não! A palavra fala de um Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, quando você falha e você sente aquele pesar no seu coração, não é o inimigo apontando na sua cara, é o Espírito te mostrando que você tem uma coisa que precisa sair, que você tem uma coisa que não pertence a você. E eu ficava orando e falando: Deus, tira de mim essa agonia, até um dia que eu parei para pensar: se Ele tirar isso, acabou, eu não estou mais salvo. Porque aí acabou a minha vida, agora eu sou uma pessoa que peca sem consciência nenhuma, ou seja, o Espírito não está mais em mim. Então, nós precisamos entender nossa condição. Eu li algo esses dias que, cara, me chocou totalmente, que passa despercebido pela gente assim na palavra. Quando Cristo estava no Getsemane e Ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. A gente, muitas vezes, quando a gente vai pregar nas interpretações, a gente pensa: Jesus estava com medo. Ele estava com medo da crucificação, ele sabia como é que morria daquele jeito, ele estava com medo das chicotadas, ele sabia que sentia dor e tudo mais. E aí o que eu li, que a pessoa falava assim: que sentido faz Jesus estar com medo da cruz, da chicotada, sendo que você vê discípulos que criam no que Ele meio que trouxe para eles, irem para a cruz, ou ser tacado fogo neles, e eles cantarem louvores? Que sentido faz o Cristo, que foi o percussor, estar com medo no jardim desse sofrimento da carne? E aí a resposta para isso, cara, ela está em Isaías. Isaías 53 fala que: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ou seja, a única forma de pagar esse preço era pegando um ser humano, imputando todo o pecado da humanidade dele e esmagando esse ser humano, trazendo sobre ele toda a ira que o mundo merecia. Então era disso que Jesus estava com medo. Quando ele fala: afasta de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus que a gente vê na palavra. Então muitas vezes a gente escuta: ah não, quando Jesus estava na cruz e o céu se fechou, é porque o Senhor estava com dó e Ele fechou os céus para não ver o filho dele sofrer. Cara, o Senhor agradou por ele. O Senhor estava satisfeito em ver o filho dele sendo esmagado ali naquele momento. Por quê? Porque o Senhor não estava olhando para Jesus. Ele estava olhando para o meu pecado, para o seu pecado, para o pecado de toda a humanidade, de nenhuma criatura. Então você pensa, um ser que é a antítese de todo o mal, de todo o pecado, que é a perfeição pura, olhando para um ser onde todo o pecado da humanidade está nele. O ódio de Deus, a ira dele, surpreendam-se, Deus odeia, e na Bíblia nós temos isso várias vezes comprovado. A ira dele estava recaindo sobre o filho naquele momento. E pior, imagina você, um pai, pegar o seu filho e falar: você fez a falha de tal pessoa, você cometeu a falha de tal pessoa, e aquele filho não fez nada. E aí você começa a bater naquele filho por conta de falha de outras pessoas. Imagina você pegando o seu filho que é pai e fazendo isso com ele. Você deve pensar na sua cabeça: isso não seria justo. Isso não é justo. Então, nós precisamos ter essa consciência. Uma consciência de quem nós somos diante de Deus. Da criatura pecaminosa que nós somos e de como Ele teve que pagar um alto preço para que a gente pudesse ser liberto. A gente escuta isso demais na igreja, às vezes as pessoas até pensam: que está falando sobre isso, eu vi isso na minha conversão. Mas, cara, é esse alimento que a gente tem que ter todos os dias, porque senão a gente cai em duas linhas tênues. Uma de achar que a gente é autossuficiente e outra de achar que a gente não precisa mais de Deus. Em uma linha, a gente se torna um religioso que começa a fazer as coisas e se achar bom demais. Na outra linha, a gente vira as costas para Deus e começa a viver deliberadamente. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias desse sacrifício, dessa propiciação que custou caro.
Porque se não fosse dessa forma, a humanidade não poderia ser perdoada. Você tem ideia, em Salmos fala que, eu não vou lembrar agora exatamente onde, mas fala que poderia o Senhor condenar o justo e o injusto ao mesmo tempo? E a resposta lá é que sim. Então você deve se perguntar, por exemplo, imagina você numa situação em que alguém entra na sua casa, sei lá, e essa pessoa vem, rouba suas coisas, mata sua família, e quando você chega em casa você encontra essa pessoa. O que você ia querer fazer? Como um cristão, talvez no seu coração você sentisse vontade de matar essa pessoa, mas você ia para a justiça, ia levar ela ali ao tribunal. Aí agora você imagina chegando com essa pessoa lá no tribunal, no dia do julgamento, você ali querendo a sua vingança, querendo a sua justiça, e o juiz chega e fala: eu sou um juiz muito bondoso, então você está perdoado, cara, pode ir embora. Cara, você ficaria irado. Eu falo por mim mesmo, eu ficaria irado, como assim? Esse cara matou minha família, eu quero justiça. Então, agora você imagina Deus nessa posição de juiz, olhando para a humanidade que não merece ser perdoada. Você acha que não é a mesma situação? Então, por que precisou desse alto preço? E por que ele é tão importante? Porque precisamos passar por ele todos os dias de nossa vida. E sim, todos os dias. A palavra fala: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Então não é simplesmente um momento, uma oração que eu fiz aqui no templo, minha vida mudou e a partir de agora estou ótimo. Não, é dia após dia. E por quê? Porque é o único jeito. O Senhor tinha que derramar a ira dele contra o pecado em algo, em alguém. Era o único jeito de pagar, porque se não fosse Cristo, seria na humanidade. Então, tipo assim, não se enganem. Algumas pessoas às vezes falam: não, o inferno é um lugar flamejante, vai estar lá o diabo sentado no trono, rindo da nossa cara, pegando fogo. Não. O inferno é simplesmente tudo que Jesus enfrentou na cruz naquele momento. Jesus viveu o verdadeiro inferno, porque ele estava naquela cruz recebendo toda a ira de Deus. O inferno não é nada mais, nada menos do que a ira de Deus caindo sobre um homem que não quis aceitar a justificação. Então, por isso que precisamos passar por esse sacrifício, relembrar dele todos os dias. E sempre que falharmos, sempre que nos encontrarmos em uma situação de nossa vida que está difícil, nós caímos nos pés dessa cruz e tomar para nós essa graça e essa misericórdia. Tomar posse disso de uma forma que, assim, nossa vida mude. Uma coisa muito interessante que eu acho do cristianismo, que eu até costumo comentar, cara, eu acho que o cristianismo, se você for olhar pela raiz, ele não é uma religião. Muitos já devem ter ouvido que o significado de religião é religar Deus ao homem. Então o que as religiões tentam fazer? Todas. Você faz tal coisa para chegar a Deus. Você seja uma boa pessoa, doe aos pobres, que você alcançará no céu. Seja uma pessoa excelente, que você vai alcançar a Deus. Por aí vai. Aqui nós vemos, mas no cristianismo nós vemos um outro modelo. Nós vemos Deus chegando num cara que não merece absolutamente nada e dizendo que ama ele. E esse cara se perguntando por quê. E aí esse constrangimento e essa graça que o Senhor dá para ele, dá forças para ele caminhar em santidade. Porque ele simplesmente pensa: eu não posso continuar vivendo dessa forma, sendo que quando eu não era um nada, alguém falou que eu era alguma coisa. Então, é por isso que aí nós entramos as marcas de uma pessoa restaurada e ungida na graça de Deus, é que ela não quer mais viver em pecado justamente por conta que ela reconheceu esse amor. Ela olhou para isso e pensou: não dá para continuar vivendo dessa forma. O que eu quero é simplesmente me apaixonar por essa pessoa e ficar com ela todos os dias. Quando a gente lê Salmos 1, que fala de que bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, e também fala que logo medita, logo ele fica na sua lei, medita de dia e de noite, e nela ele encontra prazer. É disso. É um homem que ele se encontrou numa situação em que ele era tão sujo, tão impuro, e alguém amou ele, e ele pensou: eu tenho que amar essa pessoa de volta. Então você percebe que a lógica é o contrário, é o Senhor te amando para que você possa amar ele, e não,
eu amo a Deus e quanto mais eu amo a Deus, mais Ele vai me amar. Se você for por essa lógica, cara, esquece, Ele nunca vai te amar. Por quê? Porque nós não merecíamos ser amados. Então é Ele que chegou até você para que você pudesse se chegar até Ele. E é algo que eu e você precisamos entender todos os dias de nossas vidas. Porque, tipo assim, nós vivemos em um mundo, em uma cultura, onde as pessoas estão falando, seja grande, seja isso, alcance as suas conquistas, não sei o que, frase, não sei o que. E você vê uma geração que está se alimentando tanto de uma autossuficiência, uma geração que, tipo assim, eu sou imortal, nada me toca. E, infelizmente, isso também tem entrado no nosso círculo, de pessoas que acham que conseguem mover a Deus com suas próprias ações e nunca foi assim. Nunca foi assim. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês essa noite. E ela é bem clara e objetiva, não tem nem muito o que falar, não tem estudo, é simplesmente isso. A graça de Deus por um homem que é pecador, que não merecia, e que agora decide viver debaixo dessa graça, porque ele viu o quanto ele é amado. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou orar para a gente encerrar. Amém. Senhor meu Deus, graças te damos. Graças te damos, ó Deus, por este sacrifício que não merecemos. Graças te damos, ó Deus, por esta graça, Pai, que custou tão caro, por essa misericórdia sobre nossas vidas. Nós não seríamos nada sem ti. Não teríamos nada sem ti. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos depende de ti. Traz em nós um coração humilde, Senhor. Traz em nós, ó Pai, um coração que quer te servir amavelmente, Pai. Que quer te servir intensamente. E não porque vemos em Ti algo que podemos ganhar te servir. Não, porque já ganhamos algo de Ti e agora queremos entregar nossas vidas de volta. Coloque em nossos corações, ó Deus, a consciência de que assim como o Senhor não teve pressa para entregar o Seu Filho para nós, que nós possamos também, ó Deus, em nosso coração não ter impedimentos para entregar a nossa vida de volta. E não somente, ó Deus, em um dia, em uma oração como hoje, mas dia após dia. Dia após dia, Senhor, que nosso coração possa ser: eis aqui a nossa vida, Senhor, porque o Senhor nos mostrou a verdadeira vida, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, nesta noite. Nos cubra com Tua graça, com Tua misericórdia, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus.